vou querer ouvir também, obviamente, o professor Nildo Urix sobre esse tema que eu trouxe relacionado à economia. Nildo, eu citei aqui, a gente tem uma melhoria nos indicadores econômicos, mas a percepção da população é de que a vida não melhora. Como é que você vê essa situação, Nildo? Você que é um economista pode falar bem a respeito disso, por favor. Olha, os indicadores que o governo trabalha e que, lamentavelmente, grande parte da esquerda liberal trabalha são esses, né? PIB, taxa de crescimento do PIB. Esses idiotas, a começar pelo... Idiotas são serviçais do capital como o Haddad e o Lula, ficam dizendo o quê? Olha, o mercado falou que era 2, agora vai ser 3. Como é que... Assim, os alunos de primeira fase já aprendem conosco aqui na Federal. Por onde cresce o PIB? Bom, cresce naquele setor, chamamos assim, de serviços e agricultura. E a indústria desaba. Mas isso é histórico aqui. Então, o PIB cresce. Não é esse o indicador fundamental. O indicador fundamental para uma análise marxista é como é que está a formação bruta de capital fixo. É a primeira coisa. Para a gente ver o seguinte, desde Adam Smith a gente sabe, nem vou falar em Ricardo e Marx, mas a gente sabe que é o seguinte, a divisão social do trabalho se aprofunda na indústria. Quando se aprofunda na indústria, ele motiva a agricultura. Então, o que nós estamos vendo nessa economia política? Uma concentração da propriedade urbana e rural na mão de poucos, cuja expansão da fronteira agrícola foi a maior na história do país com a Dilma. Não tem paralelo. E ninguém concentrou mais a propriedade urbana e rural do que o Lula nos seus 2 governos. Isso é tudo dado do IBGE, tudo dado oficial. Então, formação bruta de capital fixo, como é que está? Um desastre. Não levanta. E não vai levantar com esse picolé de chuchu que está lá no Ministério da Indústria e Comércio, com keynesianos de 5ª categoria dourando a pílula. De 5ª! Mentirosos, carreiristas que estão lá, tanto no Ministério quanto no BNDES. Esse é o primeiro dado. Eu estou numa perspectiva keynesiana em como é que está a taxa de investimento. Esse é o ponto. Segundo, como é que está a produtividade do trabalho em alguns setores? Isso é fundamental. Terceiro, o Valério diz, bom, nós temos aqui um mercado interno de 40... Não temos um mercado interno. Mercado interno depende de salário. Mercado interno, no desenvolvimento capitalista, depende, historicamente, né, da democratização da terra, ou seja, a reforma agrária, etc., que não vai acontecer, de elevação dos salários com a produtividade do trabalho e investimento de formação bruta de capital fixo, de tal forma que o salário incorpore ganhos de produtividade e não comprometa a reprodução ampliada do capital. É assim que funciona uma economia capitalista. Mais grave ainda num país subdesenvolvido e dependente. Então, de tal maneira que esses dados que o governo divulga, o controle da inflação, o câmbio, etc., mesmo, olha, o governo está com a tese de que está o petismo, né, que o petismo é muito miserável do ponto de vista intelectual, decadente do ponto de vista político, fragmentado ética, programaticamente. Então, está tendo um ataque especulativo. Ontem mesmo, o Galípolo disse que não tem nada de ataque especulativo. Isso obedece a uma dinâmica de câmbio inerente a uma economia que é agroexportadora. Agromineral exportadora. Então não tem mais a tese do meu querido Rui Mauro Marini da possibilidade de um subimperialismo na América Latina. Isso caducou. E caducou, entre outras razões, porque a China entrou no mundo inteiro, na periferia, entrou na América Latina. Está colocando um porto no Peru que desloca todo o desenvolvimento capitalista da América Latina para o leste asiático. E, de fato, quem é que ordena os preços aqui? Quem ordena os preços aqui são os preços chineses. Aliás, como no século XVI e no século XVII também ordenava na Europa. O Mediterrâneo todo funcionava por intercâmbio das especiarias com a China. Então, esses dados, Anderson, controle inflacionário, câmbio, etc., quando eu vejo uns pobretões, uns professores universitários ou mesmo sindicalistas preocupados com o câmbio, como se eles tivessem grandes investimentos. Olha, no câmbio, quando ele sobe e baixa, as frações burguesas têm como se defender e como acumular. Mas aí precisava discutir aqui como é que é a manipulação do câmbio. Quem é que ganha, quem é que perde, como é que eles se defendem, os instrumentos bancários, cambiais, de proteção, que eles têm, que nós não temos o tempo necessário aqui. Mas a classe dominante fatura quando sobe e quando cai, nas duas pontas, porque tem os instrumentos. Nós pagamos na forma de inflação, porque é uma economia, vamos dizer assim, totalmente
transnacionalizada, que não é só, como diria o Ciro Gomes, olha, nós importamos o trigo da Argentina. Na indústria, no grosso da indústria, matérias-primas e bens intermediários estão totalmente transnacionalizados. Então, quando eu vejo o Valério falar aqui, parece, e tu teria que dizer, o Valério, se eu estou com razão ou não, se eu pego bem a tua posição, tem um certo orgulho burguês aí, que tem aqui uma burguesia capaz de, não todos os setores, mas alguns setores, isso não existe mais. Nem existiu lá no segundo PND de Geisel, que foi de vida curta, hein? O auge nosso aqui, de 68 a 73 do Milagre, é um período muito importante para analisar o que é uma economia periférica dependente nas condições da acumulação mundial, que prevalecem agora. Agora, eu estou numa posição diversa, não é porque a minha oposição ao governo Lula seria uma espécie de atuação de um inocente útil, que não percebe que estaria somando com a direita. Vamos lá, o Valério aposta nos chamados movimentos. Quem é a grande liderança disso que ele chama, fantasmagoricamente, movimento LGBT? Não temos uma liderança. O que nós temos do chamado movimento negro? Me dê uma liderança do movimento negro no Brasil. São comitês eleitorais. Vamos lá, o movimento ambientalista. Nós tivemos nos anos 80, Valério sabe, o Requião também, o Chico Mendes. Era uma liderança. Qual é a liderança atual hoje? Nenhuma. Esses chamados movimentos. Quem é a grande feminista brasileira hoje, capaz de discutir, não esse feminismo que é sempre burguês, não, a emancipação da mulher, que nós viemos de uma tradição que é a emancipação da mulher. Eu venho da análise de Helena Kollontai, eu venho da análise de Clara Zetkin, esse é meu referencial. A minha observação não é Manuela Dávila e nem muito menos sei lá, Djamila Ribeiro ou Marta Suplicy. Eu estou falando de uma tradição política que sabe que nos marcos do capitalismo a sociedade será sempre patriarcal e por isso tem que lutar pela Revolução Socialista e a Revolução Brasileira. Tudo isso que o Valério chama movimentos que estão aí é uma dimensão fantasmagórica do Valério. Não há uma única liderança que ele possa me dizer do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento das mulheres, do movimento ambientalista. Não tem movimento no Brasil. O que tínhamos de movimento se transformaram em comitês eleitorais, cuja função é eleger parlamentares e ter representação. Não há luta. Não há luta. Eu não conheço uma luta. Claro, o parlamento pauta alguma coisa e algo reverbera na sociedade civil? Sim, molecularmente. Molecularmente. Nós temos que ter essa noção. Nesse contexto, para sair da defensiva, que aí, doutor, temos que sair da defensiva, Lula é um obstáculo poderoso. Por quê? Porque toda a direita diz, a esquerda é Lula. E Lula se beneficia disso. A direita toda, fascistoide, autoritária, autocrática, tudo o que vocês quiserem. Todo esse ideário liberal, que não tem nada de novo, é a tradição. Toda essa direita diz, a esquerda não é o Nildo Orix, o Requião e o Valério, a esquerda é Lula. E se nós não nos diferenciarmos disso, esse é o combustível da direita. O Lula é um obstáculo objetivo para o avanço da consciência e da organização dos trabalhadores. E eu quero repetir aqui para concluir, eu teria que mudar de posição se o governo esboçasse um movimento à esquerda. Se o governo esboçasse alguma coisa, olha, vamos enfrentar um pouco o movimento de massas, vamos tentar recuperar a Eletrobras, a Petrobras, vamos fazer uma política mais cautelosa para as classes subalternas, vamos tomar uma distância dessa aliança inquebrantável que tem Lula com Pacheco e Lira. Lula tem uma aliança com Lira e se especula, inclusive, que ele possa estar no próximo governo como ministro. Isso é uma discussão pública. E Lula não cansa de dizer que todas as suas propostas foram aprovadas com mais de 300 votos naquele covil de ladrões que é o parlamento. Então, se o governo mostrasse que está disposto a fazer esse movimento, eu seria o primeiro a dizer, opa, vamos mudar de posição. O governo está tomando uma iniciativa que eu não posso ignorar, mas é o contrário, o governo reafirma suas convicções de maneira absoluta, na economia, na política, na ideologia. Ele faz parte, ele é cúmplice, ele é protagonista da classe dominante e ele é hoje um obstáculo a ser superado. Como as condições políticas vão dizer, na última eleição eu pratiquei o voto nulo.
alertando na Revolução Brasileira, soltou uma resolução alertando sobre tudo isso que ia acontecer, não há surpresa. Bem, nós não vamos resolver isso em 15 dias. Quando o PT surgiu, Valério, o PT era considerado divisionista, e nós começamos lá a construir. Foi um erro de juventude meu, tudo bem. Agora já estou um pouquinho mais maduro. Tem que começar de alguma coisa. Há um espaço, essa é a questão fundamental. Há uma iracúndia na sociedade brasileira. Milhões de brasileiros afundados no desespero, na desesperança e na submissão ideológica. Ou nós pegamos esse caldo que está aí, ou ele inexoravelmente está sendo capturado pela direita. Não é que será, está sendo. Há um ódio de classe sendo alimentado na sociedade brasileira, um ódio profundo, que não é meu. Eu sou professor universitário, tal como o Valério, e nós temos condições privilegiadas de vida comparado com o nosso povo. Mas o povão que está aí, a massa, o nosso povo brasileiro, afundado em salários terríveis, em degradação dos serviços públicos, saúde, educação, transporte, miséria, violência policial. Que o governo... Tem uma medida do governo? Nenhuma. E, por último, olha só, o Lula, Requião, disse uma coisa muito importante. Se ficar comprovado, a cautela dele, né? Se ficar comprovada a participação dos militares, terão que ser punidos severamente. Qual é a medida do Lula e seu ministro, esse Múcio? Qual é a medida do Lula para dar uma nova doutrina militar, enfrentar os golpistas nas Forças Armadas? Vai deixar tudo na mão do Alexandre de Moraes? Isso é uma irresponsabilidade de um regime que é presidencial. E o Lula sabota o presidencialismo todos os dias, as prerrogativas. O povo não gosta de deputado e senador. Não gosta, o Requião sabe, em geral. Não importa. Eu sei que tem lá 10, 15 que fazem o trabalho bem, etc. O povo não gosta do parlamento. O povo não gosta das cortes. O povo não gosta. O povo acredita no parlamento, no presidencialismo. O povo aposta no presidente. A força do presidencialismo foi capturada pelo proto-fascista Bolsonaro. O Lula é um frouxo e é um sabotador do regime presidencialista. É um parlamentarista de profundas convicções numa periferia que não tem um regime parlamentar aqui na América Latina e que é um instrumento poderoso da classe dominante. Então, eu mudaria de posição se nós encontrássemos no governo uma atitude, uma indicativa, uma indicação de que vai se deslocar. Eu teria que rever minha posição. Mas, ao contrário, o governo reafirma suas convicções ao lado da coalição burguesa todos os dias, em todos os atos. De resto, o ministério é para lá de medíocre. Né? Me diga um ministro à altura das exigências do Brasil. Quando eu digo que o Lula é vulgar, eu estou querendo dizer o seguinte: esse personagem não está à altura do desafio histórico e, sobretudo, nessa lógica de situações extremas que está aí, que está aqui diante de nós, angustiando todos nós. É esse o ponto. Nesse sentido que o Lula é um personagem menor, pode se eleger mais 10 vezes a presidência. Não constitui algo fundamental, é uma peça da dominação burguesa entre nós. Obrigado, Nildo. Você falou em ministros, né? Você falou no Zé Múcio, falou em Ministério da Defesa. Fala-se aí a respeito da reforma ministerial que deve acontecer ao longo das próximas semanas, e o cotado para assumir o Ministério da Defesa é justamente o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Está aí, o Múcio já falou que não deve seguir aí como ministro da Defesa, né? O Alckmin deve ser o próximo ministro da Defesa, pelo menos é o que se especula lá no Palácio Planalto. Bom, gente, eu vou passar a palavra aqui. A gente está se aproximando aqui da reta final do nosso debate. Antes de eu passar a palavra para o Requião, rapidamente, queria pedir para quem está acompanhando aqui o nosso programa, se inscrever no nosso canal. Você que está pela primeira vez ou acessa pouco Faixa Livre, se inscreve lá no nosso canal e também deixa o seu like, curta aí a nossa transmissão de hoje. Requião, eu queria te ouvir também sobre esse tema que eu trouxe a respeito da economia. Como é que você vê essa situação, os indicadores melhores, mas a situação de vida da população ainda muito ruim? Fica à vontade. Que a minha sogra tem um apartamentinho em Camboriú. De vez em quando eu passo lá. Semana passada eu passei lá, Nildo. O preço dos restaurantes é simplesmente impagável. Para mim.
absolutamente impossível. Mas fui num restaurante lá, Casa da Lagosta, que é de um velho conhecido nosso. Estava vazio o restaurante, e Camboriú cheio. Excursões do Uruguai, do Chile, do Brasil inteiro, Camboriú cheio. Mas ninguém entra no restaurante porque não tem dinheiro para pagar a conta. Então, essa história de aumento do PIB, aumento disso, daquilo, não funciona. Como diz o povão aí, o povo não come PIB. Mas, basicamente, o que eu vejo, desde o Enzo Faleto e do Fernando Henrique, o problema do Brasil, o adversário, Arcário, é o tripé. A única saída que o Lula teria neste momento é a centralização cambial. Ah, mas isso depende do Banco Central. O Banco Central agora tem 7 nomeados por ele, a maioria absoluta. Mas a política do Banco Central, que é uma política de direita entreguista, depende da meta de inflação. E a meta de inflação é estabelecida pelo ministro da Fazenda, do Planejamento e o presidente do Banco Central. Logo, o governo tem maioria. O problema é esse. Dentro desse projeto do tripé, não há salvação. E o resto se transforma num debate estéril do que vai acontecer aqui, do que vai acontecer ali. Enquanto isso, o Brasil está se ferrando, o povo está ficando numa dificuldade brutal. Este é o problema. E eu quero reiterar que eu não vou muito nessa conversa do fascismo brasileiro. Isso é mais uma tática política para estabelecer eleitoralmente lá e aqui. E essa conversa do fascismo não critica o problema econômico. Nós batemos um papo enorme aqui, nós não falamos na eletrificação, na privatização da Eletrobras, da Vale do Rio Doce, que o Lula manteve. Nós não falamos na demissão do Lessa, do BNDES, quando ele comprou as ações da Vale do Rio Doce, impedindo que ela fosse internacionalizada. Ele foi posto na rua. Se viu algum protesto do PT com a demissão do Lessa, porque ele defendia a Vale do Rio Doce? Aliás, demissão pelo telefone, hein? Demissão pelo telefone. Pouca gente sabe que, quando puseram as ações da Petrobras à venda, o Lessa me ligou e disse: Requião, o BNDES tem hoje dinheiro para comprar isso tudo, nós podemos manter a Petrobras nacional. Então, vamos lá, Lessa, eu vou consultar o governo. Ele recebeu pito do Furlan, do ministro da Economia, foi ameaçado de ser posto na rua, ele não comprou. Depois, anteriormente, quando houve o problema da Vale do Rio Doce, ele comprou as ações da Vale do Rio Doce, que só foram vendidas no governo do Bolsonaro. A Vale do Rio Doce estava na mão do BNDES, foram vendidas agora. E a mesma coisa aqui no Paraná. Eu fiz a Copel, a nossa companhia de energia elétrica, comprar as ações da Sanepar, para que se mantivesse estatizada, que tinha sido vendida no governo anterior. Foram vendidas agora, com apoio do governo federal. Então, o problema nosso é o tripé. E o Lula poderia mexer na meta de inflação, o que alteraria todos os raciocínios técnicos dessa política econômica brasileira. Acho que é por aí. E nós temos que fazer isso mesmo, é discutir isso. Eu posso não ter razão em tudo que eu digo, mas eu tenho a experiência de ter sido 3 vezes governador do Paraná. E tenho uma experiência que pouca gente teve, de ter sido presidente do Parlamento Europeu e ver o desastre da Alemanha, o desastre da França, o fim da Grécia, com o liberalismo econômico que se impõe no Brasil hoje. E atendendo aos apelos do Anderson, encerro por aqui. Um abração. Obrigado, Requião. Eu ainda tenho aqui algum tempinho, eu vou trazer um último questionamento para a gente fechar o nosso debate de hoje. Queria falar um pouco a respeito de luta política, porque, Valério, o Jair Bolsonaro, enquanto ele esteve no cargo, enquanto ele esteve como presidente da República, ele não deixou em momento algum de fazer a luta político-ideológica. Ele defendia, mesmo que muitas vezes apenas nos discursos, os ideais lá de extrema-direita com unhas e dentes. E eu te confesso que não vejo o mesmo no governo do presidente Lula, e cada vez menos. Valério, há espaço para se fazer a luta político-ideológica dentro desse governo? Quais as consequências dessa espécie de silenciamento voluntário para a esquerda? Anderson,
meu bom Nildo, camarada de tantas décadas de luta, e prezado Requião, que quero lembrar que há 20 e poucos anos atrás, na TV do Paraná, na TV pública do Paraná, o Requião abriu um espaço para o MST de formação, de educação popular. Eu estive presente em algumas oportunidades. Era a época dos fóruns sociais mundiais. Enfim, 20 anos atrás era outro país. E, ainda que com atraso, né, a eleição de Lula em 2020, em 2002 abriu grandes esperanças. Eu vou fazer primeiro uma nota crítica. O mundo se transformou. Então, nós os três aqui, nós somos homens do século passado. Vamos ser honestos, né? Pequenas variações de idade entre nós, mas nós somos homens do século XX. Ou seja, nós somos homens que chegamos à vida adulta num período em que o mundo foi transformado pelo impacto de 4 ondas revolucionárias. Ou seja, no século XX, a partir de determinado momento, uma maioria da classe trabalhadora nos países urbanizados, industrializados, no centro, mas também alguns países na periferia, como o Brasil e a Argentina, tinha abraçado algum tipo de horizonte socialista como referência que oferecia um sentido histórico à sua vida. Ou seja, você tem uma primeira onda revolucionária ao final da Primeira Guerra Mundial com o triunfo da Revolução de Outubro. Essa onda interrompida com a derrota da Revolução Alemã. Você tem a crise 29, uma onda revolucionária que passa de novo pela Alemanha, pela Espanha, pela França, foi derrotada. Vem a tragédia da destruição da Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, uma nova onda revolucionária, triunfa a Revolução Chinesa, Coreia, Vietnã. Nos anos 50, triunfa a Revolução Cubana. E depois ainda tivemos a Revolução da minha geração, de 68. Eu sou um filho da Revolução Portuguesa, a Revolução dos Cravos. Esta etapa histórica ela se encerrou em 89, 91 com uma derrota de dimensões epocais, que foi a restauração capitalista e o fim da União Soviética. O mundo em que nós vivemos hoje é uma nova classe trabalhadora, Nildo. É o mesmo sujeito social, mas que se transformou. E num país como o Brasil, a partir das jornadas caóticas de 2013, surgiu um novo dinamismo no movimento ambiental, no movimento negro, no movimento feminista, no movimento LGBT, potencializada pelo movimento estudantil, ocupando um lugar lado a lado do movimento operário e sindical histórico. Não há novas lideranças? Há novas lideranças. Boulos é uma nova liderança. Orlando Silva é um jovem negro, uma nova liderança, encabeça uma ala crítica dentro do PCdoB e vota contra o pacote de gastos. Érica Hilton, uma referência nacional do movimento LGBTQIA+. Valério, você concorda comigo que são referências parlamentares? Não são só referências parlamentares. Boulos, no dia 9 de janeiro, Nildo, liderou a maior manifestação de massas que existiu neste país em 2024 contra em 23, me perdoe, contra a semi-insurreição acéfala, meio carnavalesca, caótica, que tomou conta da Praça dos Três Poderes e o governo não reagiu, Lula não pediu cadeia de transmissão para fazer um discurso à nação contra a semi-insurreição da extrema-direita, mas Boulos convocou para as ruas. E houve 50 mil pessoas nas ruas em São Paulo, Nildo. 50 mil. Nós nunca fizemos, depois de janeiro de 2023, uma manifestação nesta escala, nem diante da tragédia que foi, continua sendo, o genocídio em Gaza. Então, não são só... São lideranças que têm capacidade de incidir sobre milhões. E veja, há uma
transformação tremenda no mundo, chama a vossa atenção, que é a luta no espaço virtual. A luta no espaço virtual, nos últimos 5 anos, deu um salto de qualidade. A luta política, metade dela, a luta pelas consciências, se dá no espaço da virtualidade. Orlando, Manuela, Boulos, Érica, são lideranças que têm autoridade política e, quando se apoiam na mobilização de massas, tem um eco social. Claro, é um embrião de um campo político ainda minoritário, mas há uma convergência, e nesse processo tem o MST. O MST tem autoridade política e social, o movimento social mais poderoso desse país está alinhado nesta visão crítica de que nós não trabalhamos para impedir o governo Lula de governar, mas nós tampouco silenciamos diante do erro de estratégia que aposta no sonambulismo, que é uma espécie de linha pacificadora, uma espécie de hibernação política do impulso de esquerda que aceita que o papel do governo é essencialmente preservar a qualquer preço a aliança com a fração burguesa que rompeu com o Bolsonaro durante a pandemia e no segundo turno, depois de fracassar a estratégia da terceira via com Simone Tebet, quando, somente no segundo turno, chamou ao voto em Lula, colocando exigências, e uma fração burguesa tem um pé no governo e um pé fora. Tem um pé no governo e tem um pé fora. E que faz luta política desde o lado de fora. Então, nesse contexto, Anderson, você me pergunta se expectativas podemos ter para 2025. Eu acho que é a grande incerteza, mas eu não creio que uma liderança moderada, reformista, como é a liderança do PT, caminha para o abismo de olhos fechados. Pode ser que eu esteja errada, são hipóteses colocadas no horizonte. Eu admito diferentes hipóteses. Mas esta premissa de que a liderança do PT, a liderança do Lula, é impotente diante de uma ofensiva permanente das forças mais reacionárias extremistas, e a liderança é neofascista, não é um espantalho, é um movimento real, tem um programa, é um choque de capitalismo que é uma radicalização que vai muito além do tripé macroeconômico neoliberal. Não acredito que caminhe para o abismo sem reação. Talvez haja um elemento de miopia suicida, mas a verdade é que o país está por um fio. Braga Neto está preso, pode haver uma nova delação. E, portanto, a luta pelo sem anistia, punição aos golpistas e prisão para Bolsonaro é uma campanha que pode ter um potencial de alcançar a escala de massas que teve a Direta Já, que teve o Fora Collor e que teve a campanha do Lula no segundo turno, ou seja, uma campanha que muda a relação social e política de forças e deixa a extrema-direita na defensiva, abrindo caminho para a possibilidade de uma vitória eleitoral, uma reeleição do Lula em 2026. Esta possibilidade existe, nós devemos pressionar, exigir permanentemente que o Lula, como você disse, Nildo, nesse terreno temos acordo, saia de cima do muro. Ele parece ter um momento de hibernação, né, um momento de múmia egípcia, um momento piramidal. É preciso sair do momento do modo hibernação e entrar em cena, porque não pode ficar nas mãos, nós não podemos apostar que o destino da nação, e disso se trata, depende unicamente da decisão, da lucidez, da coragem do Alexandre de Moraes, que tem sido um aliado muito importante, mas o governo não pode ser neutro. Tem que descer às ruas e se apoiar na mobilização de massas para derrotar a extrema-direita. Câmbio, Anderson. Obrigado, Valério. Nildo, como é que você vê essa questão relacionada à luta política? Você ainda vê espaço para isso dentro do governo de ampla aliança, considerando que
Bolsonaro não deixou de fazer em nenhum momento essa luta político-ideológica ao longo do mandato dele. Como é que você vê isso acontecendo na gestão de Grande Aliança? A chamada esquerda liberal, que conforma todos os partidos que estão no governo e aqueles que o apoiam, o PSOL, por exemplo, no qual está o Valério, é um puxadinho do PT. E está lá no governo e participa do governo. A Sônia Guajajara participa do governo. Não dá para dar uma licença poética para uma representante dos indígenas. Aliás, muito pouco representante. Questionam abertamente a chamada liderança da Sônia Guajajara, ao contrário. Então, esse governo, ele não pode fazer luta ideológica alguma, porque ele é o representante da ordem. Não pode. Está impedido, chamamos assim, ontologicamente. Ele não tem como fazer luta ideológica. O que ele faz? É um certo moralismo rasteiro, distração católica, com a ideia de que nós temos que fazer uma política de inclusão social num país que cria, vamos chamar no mesmo bordão, excluídos a cântaros. Quer dizer, a economia política do rentismo reproduz não só a dependência de maneira ampliada e castra a soberania, como empobrece o nosso povo. As políticas sociais são incapazes de constituir uma ofensiva ideológica, porque elas são o sustento da superexploração de maneira objetiva. Todos aqueles que questionavam essa minha posição, eu sempre fui um crítico do Bolsa Família. Por quê? Porque eu sempre postulei que o Bolsa Família é um amparo social para a superexploração da força de trabalho. E a demonstração disso é que não é que... A demonstração mais cabal disso é que o Bolsonaro não rompeu com o Bolsa Família. Aliás, o Márcio Postman, que é um economista que eu levo em consideração, porque ele trabalha pelo menos com as evidências mais concretas, a despeito de ser lulista, ele disse o seguinte claramente no governo Bolsonaro: nunca tantos brasileiros estiveram no orçamento como no governo Bolsonaro, se somar todas as formas de inclusão no orçamento, seguro-desemprego, Bolsa Família, etc. Nunca, jamais na história desse país, tantos brasileiros estiveram no orçamento. Eu nem vou colocar os ricos no imposto de renda, porque isso é uma baboseira, eu não nasci ontem. Isso é uma vantagem de ser sessentão. Mas também nem entender o mínimo disso. Então, não existe possibilidade de ofensiva ideológica. A luta ideológica está sob controle da direita. No terreno da economia, da política, do horizonte estratégico e da moral burguesa, mais elementar, que se sustenta no direito à propriedade, à família e na fé religiosa. Está aí, não tem como. Não tem possibilidade de luta aí, de ofensiva, de sair do buraco. Então, esse é o problema que eu diria grave. Segundo, o Lula, pegue, por exemplo, eu sei que esse é um tema caro também para o Requião, tanto para o Marcelo, porque eles estão nos escutando aqui. Nós tivemos o 8 de janeiro. A ofensiva do 8 de janeiro do Bolsonaro tem um núcleo racional vinculado diretamente às Forças Armadas, da qual o Braga e o Heleno são apenas as expressões mais eloquentes ou caricaturais, se vocês quiserem. Mas como também o Vilas Boas, todos eles estão. Nunca se esqueça, o Bolsonaro agradeceu, disse: olha, devo minha eleição a você, Vilas Boas, só eu e você sabemos. Aquele núcleo racional não foi destituído no dia 8 de janeiro. Sucessivas crises militares não colocam o governo de Lula, numa ofensiva para limpar as Forças Armadas. Ao contrário, disciplinado completamente ao controle que o Comando Sul dos Estados Unidos mantém sobre as Forças Armadas. Não há uma iniciativa estratégica do governo, nenhuma, nem modesta, que pudesse nos animar um pouquinho, nenhuma iniciativa. E nesse contexto, está se montando, e eu concluo com isso para ouvir o Requião aqui, que é o seguinte: numa lógica de situação extrema, que a gente está apontando, nós da Revolução Brasileira, desde 2016, desde a destituição da Dilma, a esquerda liberal não tem o que fazer. E a reeleição de Lula, com a idade com que ele se encontra para representar um país num conflito gigantesco, e já com o que ele fez até hoje, é mais do que uma aventura. Isso é temerário. Por quê? Não porque ele vai ter 80 anos, está aqui o Requião exibindo saúde política e intelectual. Não é o caso do Lula. Vai tomar o presidente da República nessa aliança absurda que fortalece a classe dominante e mantém a esquerda cativa. Então, nós estamos indo para uma lógica de situações extremas que a direita não precisa nem dar um golpe.
Nisso eu estou aliado com o Requião. O Valério invoca aqui de maneira fantasmagórica o fascismo. Se nós estivéssemos nessa dinâmica, não estaríamos aqui no Faixa Livre, discutindo abertamente, correndo o Brasil, conspirando abertamente, com uma certa impotência. Eu tenho que declarar aqui, eu não sou ingênuo, uma certa impotência nossa, mas o espaço para transformá-la numa potência criativa capaz de enfrentar a direita no terreno ideológico, descartar a paralisia desse governo e avançar está posta. 2013, 2016, ninguém apostava no governo que haveria um movimento de massas. E ele ocorreu. As crises na América Latina emergem como no Chile, por causa do preço do metrô, Requião. Daqui a um pouco explode. E aqui em São Paulo foi 20%, 20 centavos. É assim que ocorre em toda a América Latina. Lá em Honduras, queimaram o parlamento. Em todo lugar tem uma explosão. Quem terá a esquerda para montar esse cavalo encilhado que está passando? Quem? Esse governo nos paralisa. Esse governo é cúmplice, aliado de primeira hora da classe dominante. Não nos interessa. Criar uma oposição de esquerda radical a esse governo é um dado elementar da política. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. A reeleição do Lula seria uma tragédia. Obrigado, Nildo. Eu vou passar aqui a última palavra do nosso debate para o senador Requião. Queria ouvi-lo sobre essa possibilidade de haver disputa político-ideológica dentro desse governo, contrapondo o que faz o bolsonarismo, enfim, e também ouvir as considerações finais. Fica à vontade, Requião. Anderson, não há possibilidade desse governo mudar de posição. O ministério é um ministério de direita. É uma coisa muito clara. Não tem um ministro progressista no governo do Lula. Não tem um quadro que se coloque com clareza a favor de políticas populares, a favor de políticas nacionais. Não há essa visão nacional. Eles estão trabalhando dentro da ideia do mercado mundial, se submetendo aos interesses dos grandes grupos de investimento das Ilhas Caimã, ganhando licitação de pedágio no Paraná. E se nós não acabarmos com o tripé, Nildo, eu acho que agora o Lula só poderia escapar da crise que se avizinha centralizando o câmbio. Não tenho dúvida disso. Centraliza o câmbio, acaba a folia. Não, mas isso é uma loucura. A Rússia tem o câmbio centralizado, a China tem o câmbio centralizado. Não são países comunistas, não são. Não tem nada de comunismo na Rússia nem na China. Mas tem uma visão nacional, tem uma visão de planejamento. E nós não escapamos disso. Mas é claro que esta política... Quem é que defendia o Banco Central, Nildo Euriques? Quem é que propôs o Banco Central independente no Brasil? O Haddad. O Haddad. Ele mudou o plano de governo do PT na campanha dele, foi ao Supremo Tribunal e disse que no governo dele queria um Banco Central independente. Não se fala mais nisso, é um erro do Haddad. Agora, eu não vou entrar nessa política rasteira de falar mal do Haddad, de desaforo, porque ele é um cara correto, é o que ele acredita, ele está errado. Está completamente errado. É aquele diretor do IPESP que orienta a economia, aquele liberal, como é o Marcos Lisboa, não era isso o nome dele? Do ISPE. Acho que é ele que comanda esse processo em silêncio. Então, a saída hoje é o enfrentamento ao capital. Não é essa história do fascismo nem nada, é o projeto de desenvolvimento econômico suportado pelo tripé. Se isso não for modificado, e a modificação começa pela centralização do câmbio e pela mudança da meta de inflação. Não, o Lula não pode fazer a meta de inflação. Pode fazer. Quem estabelece a meta de inflação é o presidente do Banco Central, o ministro da Economia e o ministro da Fazenda. Como é que não pode? Não alteraram nada até hoje. É o jogo político que eles estão fazendo. Agora, é claro que eu estou mais ou menos na linha do Arcário. Uma torcida danada para o Lula ser atingido por um raio de luz e tomar algumas medidas aristotélicas, o Arcário. Ato meio, ato eficiente, sem o exagero de um esquerdismo não sustentável no Brasil de hoje e sem a aliança absurda
com a direita e com o capital financeiro. Agora, por outro lado, você falou muito, Arcádio, nas modificações da economia, das relações de trabalho. Eu lembro sempre da quinta unidade da dialética, a constante mutação dos fatores. A gente tem que entender isso em profundidade também. Não podemos simplificar em cima de leituras, de códigos e de catecismos que lemos durante a vida inteira. Temos que evoluir nesse raciocínio, mas que nós estamos numa situação muito ruim e que eu não concordo que a gente não tenha que fazer críticas pesadas ao governo e não concordo que não se diga com clareza que o governo é de direita. Não é o problema do parlamento de direita. A posição do parlamento, cá entre nós, Nildo, do ponto de vista da correlação entre esquerda e direita, é melhor que a do governo do Lula. Eu acho que o parlamento tem mais visões nacionalistas e de esquerda que o governo do Lula com seus ministros. É isso. E o que nos resta fazer nesse momento é esse tipo de debate. Lamentando que a gente não tenha a penetração necessária para levar esse debate a um número maior de pessoas e de militantes no Brasil. Mas é o que podemos fazer nesse momento. Um abraço a vocês. E uma notícia, Nildo, de Santa Catarina para Curitiba. Acabo de entrar aqui no porão, onde eu falo com vocês, um companheiro que veio aqui me avisar que o Dário Berger, lembra do Dário Berger, que é meu amigo, me mandou 2 caixas de ostras. 20 dúzias de ostras de Santa Catarina para o meu almoço. Então, um abraço a vocês e obrigado, Dário. Que maravilha, almoço em alto estilo do Roberto Requião, nosso senador. Quero agradecer muito, Requião, a tua fala aqui. Estamos encerrando a última edição do Faixa Livre desse ano de 2024. Vou me despedir de vocês. Mais uma vez, Requião, obrigado. Aqui é sempre uma alegria contar com a sua participação, seus comentários, suas análises aqui. Obrigado também por todo o apoio que você nos deu ao longo de 2024, viu? Valeu. Eu sou um admirador profundo do Faixa Livre há mais de 2 décadas. Faixa Livre que completou 30 anos. Há poucos dias, no último dia 5 de dezembro, Faixa Livre completou 3 décadas. E o Requião faz parte dessa história. Desde o começo, né? Sob o comando do Passarinho. Exatamente. Do seu comando. Exatamente. Muito obrigado, Requião, pela tua presença. Quero agradecer também a Nildo Urix. Professor Nildo Urix, brigadíssimo pela tua participação aqui com a gente hoje. Também outro que está conosco aqui já há bastante tempo, sempre ao pé do canhão, acompanhando os nossos programas na audiência e dando as suas opiniões aqui no nosso Faixa Livre. Obrigado mais uma vez pela tua presença, Nildo. Anderson, é um prazer sempre participar do Faixa Livre. Quero mandar um abraço para todos que estavam nos escutando, participando aqui no chat, muito ativo, e desejar vida longa ao Faixa Livre, desejar um final de ano bom para todos aqueles que nos escutam. Um prazer conversar aqui com o Valério e com o Requião, e até breve, que vamos nos ver firmes e fortes, talvez mais lúcidos no próximo ano. Grande abraço, Anderson. Grande abraço, Nildo. Obrigado mais uma vez, Valério. Quero também agradecer a tua presença aqui. Valério é outro que esteve aqui com a gente ao longo de 2024 já há bastante tempo. Está fazendo as discussões aqui no Faixa Livre. Obrigado, sempre uma alegria contar com a tua presença, uma honra, Valério, e que a gente possa, em 2025, continuar mantendo os diálogos aqui no nosso programa. O áudio fechado. Microfone. Oxalá. Longa vida ao Faixa Livre. Bom, meu Palmeiras não conseguiu superar o Botafogo, mas eu espero que todos tenhamos um Feliz Natal e boas festas, uma boa passagem, e nos encontramos em 2025, né? Sempre